Boa noite, pessoal. Bem-vindos a uma live trabalhista. Hoje nós vamos tratar de um tema muito legal e o nosso participante já está conosco. Lá. Boa noite. Agora sim, o nosso participante já entrou na nossa live. Vou fazer uma breve apresentação para a gente começar. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Ariadne, sou advogada trabalhista, uma das idealizadoras do canal Entenda Direitinho, onde a gente fornece várias dicas jurídicas para você que está aprendendo ou que está querendo se especializar, enfim. Também no YouTube com o mesmo nome, Entenda Direitinho. Hoje nós vamos falar sobre as MPs 927 e 936, que foram criadas, editadas a partir daquele decreto legislativo 6, que reconheceu o estado de calamidade pública no nosso país. E hoje quem vai nos, na verdade, introduzir mesmo o tema é o nosso querido Dr. Fábio Branda, ele que é juiz do trabalho do TRT2, da segunda região, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela USP e também é professor. Dr. Fábio, o senhor está com a palavra. Boa noite, Ariadne. Muito obrigado pelo convite. É um tema que a gente tem visto várias conversas sobre ele, porque ele continua mudando, né? Do começo da pandemia até agora, várias alterações legislativas, várias mudanças, e o problema é o seguinte, né? Vão culpar nós, né, dos jurídicos, advogados, juízes, o direito do trabalho pelo que está acontecendo. Quando, na verdade, a gente vê só essas duas medidas provisórias, tem matéria para mais umas 5 lives, né? Mas é um problema assim, a insegurança que tem gerado, essas várias alterações legislativas, sem o menor critério, sem a menor noção de sistema, né? Nós aprendemos na faculdade no primeiro ano, o sistema jurídico teria que ser lógico, mas está difícil ter lógica se a gente tem uma medida provisória, uma hora fala uma coisa, a outra se contradiz, aí vem uma outra que tenta salvar, aí vai para a Câmara, aí a Câmara muda, aí o Senado altera. Então, a gente está numa situação de muita insegurança jurídica, que a gente vai ter que, e cabe a nós, né, vai cair no nosso colo. Você vai ter que resolver com seus clientes, com a sua consulta. Eu imagino como está difícil a vida de um advogado consultivo. Porque você pode falar, eu vou dar o exemplo da 927, quando ela saiu, ela foi promulgada dia 22 de março, e aí ela é revogado um artigo no dia 23. Isso, então, no dia seguinte. Meio-dia, né? Acho que foi meio-dia. Foi. Então, teve gente que já tomou a medida de suspender o contrato ali, sei lá, das 6 da manhã até o meio-dia, e aí sai revogado um artigo que aí ele vigorou por, sei lá, 6 horas. Então, eu acho que não tem precedente disso em nenhuma legislação do mundo. Eu acho que é só a gente que vai ter isso. Todo mundo passando por isso. Então, vai ser muito difícil. A gente vai aqui conversar, assim, propostas, assim, algumas conclusões que não são fixas. Podem ser que daqui a um mês elas mudem, porque a gente não sabe o que está acontecendo, não vai acontecer. A gente tenta dar lógica num sistema que não tem lógica, mas é muito difícil, vai ser muito difícil. O que a gente conversar hoje vamos nos salvar, né? O que a gente está falando hoje não nos obriga a, quer dizer, Amanhã, né? não vai nos colocar numa obrigação, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente o que a gente está falando hoje é mais ou menos o que está sendo interpretado agora. O que vai acontecer daqui a um ano, a gente não sabe, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. O decreto legislativo decreta a calamidade até 31 de dezembro, e agora a gente já está vendo a discussão se vai abrir ou não os fóruns, se vão voltar, que também é uma discussão importante. Saiu uma resolução do CNJ ontem, a 322, dizendo que os tribunais podem já começar a rever, que a gente também não sabe. Então, a legislação, a gente está discutindo coisa que pode estar sendo publicada agora e a gente não sabe, né? Mas vamos tentar imprimir lógica nisso aqui, né? Bom, eu vou tentar filtrar algumas coisas, então, dessas medidas, porque, como você disse, é muita coisa que está lá e muita coisa que pode mudar, né? Vamos falar primeiro da MP 927. Ela trouxe como uma das medidas trabalhistas
a serem adotadas em face da pandemia do coronavírus, a antecipação de férias individuais do empregado. Então, segundo a medida provisória, ele tem que ser avisado com 48 horas de antecedência, as férias não podem ser inferiores a 5 dias, né? E a grande novidade, podem ser antecipados os períodos que ainda nem foram adquiridos pelo empregado, né? Então, e também para o pessoal da saúde, eles podem ter as férias suspensas, olha só, né? Bem para o pessoal da saúde que trabalha pra caramba. E diante disso, como você enxerga assim, os perigos para o trabalhador, uma vez que a MP 927 ela não especificou o período exato que pode ser antecipado, né? Como você vê essa questão? Eu vou só voltar um ponto só. Na MP, ela fala, né, que ela está cumprindo, foi editada para resolver o período do decreto legislativo, né, que decreta a calamidade pública. Ela fala assim, ó, durante o estado de calamidade pública, que se refere ao parágrafo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. O interessante da MP é que você vai ler a MP inteira e não tem nenhuma norma que atribua a permanência do vínculo. Porque o empregador pode fazer tudo isso, pode mandar o empregado para o teletrabalho, antecipar férias, conceder férias coletivas, aproveitar, antecipar feriado, e mesmo assim pode mandar embora. Então não existe na MP, a MP já começa com uma promessa que ela não cumpre, que é dizer o seguinte, olha, eu faço o acordo, mas onde está a obrigação do empregador, ou nesse acordo, de ter a garantia de emprego? Não tem. Não tem. Na 927 já começa isso. Nós vamos falar da 936 também, mas a 927 não tem essa garantia, né? E aí, a sua pergunta, assim, é excelente, porque por que eu acho ela... Porque é uma pergunta que, assim, nós temos que, se eu puder orientar alguém, falar alguma coisa, é dizer o seguinte, olha, temos que pensar que daqui a 2 anos, quando começarem a entrar as ações, que é desse período, a gente não vai ter mais a mesma memória, até porque até agora já está confuso. Se você perguntar para alguém, escuta, a MP 944 está vigente? A MP 945 está vigente, foi tanta coisa. Então, a gente tem que se preocupar, advogados, juízes, mas principalmente os advogados, se for dar uma orientação, colocar tudo formalmente em tudo que for fazer desse período. Embora a MP também não diga que você precisa fazer por escrito, né? Ela simplesmente ignora em muitas partes, né? Não fala nada. A parte escrita, não fala que é formal, ela não fala nada, ela fala se vira. E aí o que acontece? A sua pergunta, então não está especificado as férias, ou senão ele concedeu férias, vamos para a última parte, ele concedeu férias de um período ainda não adquirido. Então, o que vai acontecer? O empregado vai ser um devedor de um período de férias. Ele antecipou, o empregador agora antecipou, falou, então estou te dando 30 dias, mas você só tem 9 meses, ele teria em tese 9/12 de férias. Mas, como ele está antecipando, estou dando aqui 30 dias por conta. Estou dando férias inteiras. Aí, ok. Passa o período aí que ele dessas férias, ele volta e é mandado embora. Então, ele tem um débito com o empregador. A MP não diz se o empregador vai poder descontar isso da rescisão ou como é que vai fazer essa compensação. Ela não fala isso, ela só fala se... Quem fica no artigo 4º mais para baixo, ela fala assim, se houver créditos, né, das férias que não foram pagos, serão pagos na rescisão. Mas não fala se houver débitos do empregado, ou seja, o empregado recebeu um período de férias sem ter o período aquisitivo completo, como é que vai ser feita a compensação. E aí nós vamos ver de tudo. Vamos ver, gente compensando com valor, com isso. O 477 permite a compensação na rescisão de até o valor de uma remuneração. Mas ele fala de débitos do empregado. Nesse caso, o empregado, apesar das férias serem concedidas de uma forma, né, normal, quando o empregador quer, mas é depois de 12 meses. Nesse caso, o empregador impôs, olha, você está saindo de férias e eu já estou antecipando aquele período. Será que é razoável ele poder descontar na rescisão logo que ele voltar, ele demite, e aí ele fala assim, ainda você está me devendo 3/12 de férias? Eu acho que não vai dar certo.
E tem uma outra questão também. Vamos supor que ele antecipe 2 férias, que seja. Como é que esse cara vai descansar depois lá na frente? Ele não vai descansar simplesmente, né? Então, aí é o segundo problema, que aí é o problema que você está falando é conceitual. Qual que é o conceito de férias que o TST, que a doutrina entende? É o seguinte, é descanso com pagamento. É sempre Uhum. isso. Então, tem súmula do TST dizendo, se você concedeu fora do período é em dobro, se você pagou fora o terço, você pagou fora também, paga de novo, porque o binômio é pagamento e descanso. O que nós estamos fazendo aqui na MP? Nós não, né? O que a MP está fazendo? É ou não pagando, porque o terço pode ser pago depois, não notificando 48 horas, quer dizer, a notificação é 48 horas antes, não no prazo que a CLT dá. Então, assim, ele não vai ter descanso, ele não vai ter o pagamento, porque o pagamento pode ser depois. Vai ter nem Então, tempo hábil para se organizar para as férias, né? nada, ele não vai acontecer nada. E até porque as férias agora a gente há de convir que vai ser em casa. É, Mas não, você não está dá em nem para viajar, né? não dá para fazer nada. Então, por exemplo, estão fechadas as agências de turismo. Vou dar o exemplo de São Paulo. São Paulo, o decreto do governo fechou tudo. Então, vamos dizer, você pôs o empregado em casa para ter férias. Mas é melhor para ele. Tá, é melhor. Eu garanto, eu concordaria com essa afirmação se fosse melhor o seguinte: é melhor, eu faço isso e garanto para ele o emprego por 12 meses. Aí tudo bem. Aí você fala assim, então, Não, ele mas está. aí vem uma MP, doutor Fábio, vem uma MP e fala assim: tá bom, mas se o cara demitir, se o patrão demitiu o empregado nesse meio tempo, ele paga uma indenização. E aí, o empregado saiu perdendo do mesmo jeito. Então, é por isso que eu estou falando, ele Desnatura o quebra instituto. totalmente. E aí vai acontecer o quê? Aí vão começar a vir pedidos, aí vão culpar os advogados, culpar a legislação, vão vir pedidos de indenização por Culpar os essa. juízes. É, pela perda dos direitos. Quando, na verdade, o que aconteceu? Foi uma legislação mal feita, o empregador acreditou na legislação, o empregado foi prejudicado porque a legislação é ruim, e aí vão culpar a justiça, o advogado, porque a sua informação vai ser a seguinte: não, pode antecipar. Ele antecipa e depois é condenado. Então, vai ser muito difícil tentar coadunar essas duas posições que eu acho prejudiciais para o empregado, né? Excelente. Vamos passar um pouquinho para frente para a gente ter mais temas para tratar. Vamos falar um pouco de home office, que está bem na moda agora, e já que todo mundo está de quarentena, não pode sair, né? Fique em casa. Então, se a gente sabe que é dever do empregador cumprir e fazer cumprir as normas de segurança em medicina do trabalho e tem que instruir os empregados a respeito das precauções para evitar acidentes, doenças ocupacionais, etc. O empregado está em home office. Se o empregado descumpre essas normas, ele foi avisado, mas descumpriu mesmo assim, né? Teve um problema lá. Ele vai poder, ou o empregado vai poder sofrer alguma punição, na sua opinião? Então, o home office também o canto da sereia, né? As pessoas falam, agora estou trabalhando em casa. O que a gente tem visto, lógico, o que eu estou falando aqui não é fruto de um estudo científico, mas assim, leitura de jornal que eu estou vendo e alguns comentários. Todo mundo achava que trabalhar em casa era ótimo. Aí começamos a ver que não é tão assim. Então, por exemplo, agora, principalmente, que foi obrigatório para muitas pessoas trabalharem em casa, o problema, local, estrutura, porque muita gente não tem uma internet, um plano de internet bom. A questão, e essa é uma questão séria, que é a questão da produtividade. O que acontece? Há uma coisa meio que inconsciente de dizer o seguinte: olha, já que você está em casa, você vai ter que produzir tantos por cento a mais. Na Justiça do Trabalho tem uma resolução para a pessoa que pede home office tem que ter um incremento de produtividade. Há meio que uma troca para dizer o seguinte: já que você está em casa, mas ele está em casa trabalhando. Ele não está em casa, desfrutando, ele está em casa trabalhando. Mas você não tem que pegar a condução, você não tem que se deslocar, você pode comer em casa. Sim, mas a questão trabalho continua a mesma. E aí o home office vai criar esse problema. Aí a sua pergunta: como é que vai ser se ele não cumprir? Primeiro problema: como é que o empregador vai fiscalizar? Porque nós vamos ter um problema que é como é que ele vai poder ir na sua casa?
Porque quando você tem, por exemplo, o empregador doméstico, a Lei 150 de 2015, a lei complementar, ela permite que haja fiscalização no Ministério do Trabalho e Emprego, mas aí é diferente. Quando eu admito o empregado na minha casa, eu passo a ser empregador, e aí a Lei 150 permite a fiscalização desde que você faça um acordo, o fiscal do trabalho faça, de comum acordo com você, vai fiscalizar a sua casa. Outra coisa é ir na casa do empregado para ver se ele está cumprindo. É complicado, Será né? que nós vamos ter uma discussão de ele falar o seguinte, a mulher dele fala, não, eu não quero ninguém aqui, que é minha casa. É, É a a casa dela. intimidade da pessoa, né? É a intimidade da pessoa. Então, você vai ter um problema de fiscalização, você vai ter um problema que, ainda em home office, como você disse, a responsabilidade, se ainda fosse pela CLT, que ele diz, haverá um acordo tal, em que aí o empregado se compromete a cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho. O exemplo clássico é a questão da ergonomia, né? Cadeira, tal, digitação. Exatamente. Era exatamente o meu ponto. Como é que ele vai. E a ONU aprova para isso também, né? Se ele não pode fiscalizar, por exemplo. Então, aí você vai ter o empregador sendo responsabilizado por isso, sem poder fiscalizar, o empregado, assim, numa situação que, na MP, ele fala o seguinte, que ele pode mandar o empregado para o home office, e aí ele fala o seguinte, poderá, esse que é o problema do MP, poderá arcar com as despesas da estrutura e dos equipamentos. E porque ele pode dizer para o cara, para o empregado, vai para casa e você pague. A MP autoriza isso, você que Sim. pague. Uhum. Então, é uma situação que ele vai falar assim, bom, então eu vou comprar a cadeira mais barata, porque era eu que ia ter que arcar com isso. Aí, é lógico, a gente está falando da MP, é um período que a gente supomos transitório, de não muito tempo. Mas é uma questão que, com o tempo, e aí hoje a gente já vê, eu vi no jornal, muitas empresas falaram, olha, melhorou a produtividade, e reduziu o meu custo, porque eu não tenho mais custo com iluminação, com a manutenção do prédio, com os insumos. Eu vou começar a deixar todo mundo em casa. E isso vai ser, o que era para ser bom, vai virar um segundo problema de redução, a piora da qualidade do trabalho, para o trabalhador, né? Então, perguntando aqui se aconteceu um acidente de trabalho dentro da casa da pessoa em home office, né? Essa é uma pergunta. Outro dia eu fiz uma brincadeira dessa, mas vamos pensar o seguinte. Um escritório de advocacia, os advogados estão trabalhando em casa. Ok, home office. Aí o advogado, a pessoa, você levanta e vai fazer um café. Você vai fazer um café e queima a mão. Durante o horário de trabalho. É sem trabalho? Bom, pela Previdência Social, se você for um CLT, né, não for colaborador subordinado, que é o nome agora, todo mundo usa colaborador, associado, se for mesmo empregado, CLT, pela lei da Previdência, todo acidente ocorrido durante o horário de trabalho, ainda que fora do local da empresa, né, e aí a discussão, mas a casa dele, na verdade, está sendo agora o local da empresa. Bom, ele sofre acidente, ele passa a receber o auxílio doença acidentária. A empresa tem responsabilidade? Aí nós vamos ter que dividir em dois ramos. O acidente tem a ver com a atividade dele? Um advogado, a questão dele se queimar, fazendo um café, era inerente à atividade? Não, me parece então que não há isso. Mas vamos extrapolar, né? Ele está sentado, digitando, e a cadeira quebra. E aí ele desloca o braço, eu tô assim, né? O exemplo é esdrúxulo, mas quebrou a cadeira. Aí eu acho que a gente está no ramo que a responsabilidade é da empresa. Porque ele estava trabalhando, atividade normal, quebrou ali a cadeira e aí ele sofreu acidente de trabalho. Acho que aí é razoável. É razoável. É razoável. Mas é muito, assim, nós vamos ter muita discussão, como você disse. Como é que vai os ônus da prova? Como é que vai ser essa prova? Ele vai ter que... a testemunha vai ser a mulher dele, a sogra, os 2 filhos. Como é que ele faz? É muito difícil, muito complicado.
Vamos passar para a medida provisória 936, falar um pouquinho dela rapidamente também, que tem uma perguntinha aqui. Então, a gente sabe, né, que a MP 936 é aquela tal da redução do salário da jornada e a suspensão do contrato de trabalho. Então, falando dessa redução de jornada e a suspensão, a primeira, né, que é a redução, prazo máximo de 90 dias, a segunda por até 60 dias. Inclusive, foi prorrogada por mais 60 agora, né? Mais 60 dias. Tem uma discussão nessa parte também, porque as pessoas se confundem, se pode mais 60, não é isso, né? Só pode 60 e Não. acabou, mesmo com a prorrogação. Isso. Então, nesse caso, outra coisa, só para situar as pessoas também, que na suspensão, gente, que as pessoas estão confundindo, que vieram me perguntar já, suspensão não tem salário e também não tem trabalho, é suspensão, hiato no contrato, beleza. Então, no caso da redução, o empregador vai lá e reduz o salário e a jornada, mas continua cobrando horas extras do funcionário dele. Na sua visão, essas medidas são compatíveis? Não. Então, assim, eu tô falando porque vai acontecer, né? Isso eu acredito que vai acontecer. Às vezes a gente faz uma proposta aqui, a sua pergunta é assim, mas será que é absurdo? A realidade às vezes sempre nos surpreende. Se ele suspendeu, a própria MP diz o seguinte, se continuar exigindo produtividade, se continuar pedindo, ele é nulo. Ele é nulo. Essa suspensão não vai ocorrer. O que vai acontecer? Ele fala, vai ter que pagar a indenização equivalente dos dias. Aí ele usa um termo, que é o termo mais genérico que eu conheço, né? Ele falou assim, mais como é que ele fala aqui? Indenizações legais e previstas no acordo. Qual acordo? O acordo de suspensão. Mas você tem uma gama de empregados que vai poder fazer esse acordo individual. Você acha que vai ter condições dele dispor, olha, se a suspensão não for correta, eu vou ter que pagar uma multa? Eu acho que vai ser pouco provável que isso ocorra. Vai ocorrer no acordo coletivo. Então, pediu, continua exigindo hora extra, a meu ver, está descaracterizada a suspensão. Quer ver? A gente pode fazer um paralelo com o 61 da CLT. O 61 da CLT, ele diz, você pode exigir a sobrejornada do empregado quando tiver perigo de mal manifesto ou risco de prejuízo iminente para o empregador. É o caso da força maior. Então, naquela situação específica, você pode dizer, bom, então tá, eu suspendi o contrato e aconteceu um problema que eu vou exigir do empregado que ele faça alguma coisa. Bom, eu estou diante de uma situação excepcional. Ainda que seja a suspensão do contrato, eu estou diante de uma força maior que permite. Agora, se ele suspende e continua ainda exigindo que ele faça, tenha sobrejornada, descaracteriza... Na suspensão, não, mas e na redução? E se ele reduziu, vamos supor, trabalhava 8 e diminui para 6 e continua cobrando as 2 horas extras? Então, e na redução não tem previsão. Então, na redução não tem previsão, se o empregador pedir as horas extras, não tem previsão do descumprimento. Na MP, ela só fala na suspensão. Agora, na redução, ele não fala nada. Então, nós vamos para a regra geral. Qual é a regra geral? Se ele constatar, a meu ver, né, o 61, que é um caso de força maior, o prejuízo de mal manifesto, se justifica, você fala, tá bom. Fora isso, aí nós vamos para a regra da própria medida provisória. Reduziu o salário, reduziu a jornada e pede hora extra, descumpriu, é nulo. O que é nulo? Vai ter que pagar o salário integral do período. Acho que é a hipótese de aplicar por analogia. Apesar que toda a medida punitiva você não pode aplicar analogia. Mas dentro do diploma normativo, acho que é o que é menos ruim. Dizer, porque aí chega o empregador e fala assim, não, eu estou cobrando essas horas extras porque é um caso de força maior, o Covid em si é um caso de força maior, e aí? Qual que vai ser a contrapartida disso? Então, mas o Covid justificou você suspender e você reduzir. Ele não pode justificar trabalhar de novo. Ele não pode, então ele não pode justificar a mesma coisa. Eu estou reduzindo a jornada e o salário, e ao mesmo tempo estou te pedindo hora extra. Não, mas aí tem alguma coisa, você está sendo contraditório, o argumento não se sustenta. O Covid sustenta a redução, quer dizer, o Covid, né? A MP sustenta a redução da jornada e do salário, ok. Aí acontece alguma coisa, vamos dizer, vou
né? Vou exagerar. Houve um saque, e aí teve que alguém ficar ali para manter a vigilância do galpão da empresa. Ah, tá, aí tem uma justificativa. Agora, em razão do Covid, eu reduzo, e em razão do Covid eu peço hora extra. Aí, para mim, tá Não, nulo, vai né? ter que pagar o salário integral. Perfeito, perfeito. Então, vamos supor um outro caso. Ao final do prazo da suspensão do contrato de trabalho, vamos supor que ele teve 60 dias de suspensão, o máximo, Tá. né? O empregador vai lá e informa para o seu empregado que as férias dele já foram computadas nesse período aí que ele ficou em casa sem trabalhar. Isso aí é possível, na sua visão? Boa. Eu tô rindo porque É eu para não acho que vai, chorar, né? eu acho que vai acontecer. O que você está propondo, assim, é até um absurdo, mas eu tenho, assim, infelizmente, Acontece. ainda Tem vai acontecer. acontecido. Então, eu vou te falar, assim, eu tô rindo, acho que de nervoso, não é de alegria. É óbvio que é nulo. Eu não posso passar do ato e dizer, ó, o que aconteceu foi isso. O ato jurídico, em geral, só é válido, e aí eu estou num ato negocial, já que a MP falou, Ai, travou. volto, falo, posso Tô falar? ouvindo? Pode, voltou. Tá. Ai, que susto. A, a, o 936, ele fala, então, já que está falando que parte de um acordo, eu não posso fazer um acordo retroativo, o acordo é para frente. Ele tem uma referência prospectiva, né? Não retrospectiva. Então, ali, passou a suspensão, fala, olha, isso aí que passou é férias. Ele fala, como? Mas pô, você não falou isso para mim. Você não tinha comentado isso. Então, é óbvio que De ele vai ser indenizado pelas férias que ele deixou de ter, né? Isso eu Outra acho que coisa, é. caso de suspensão de contrato, não tem nem pagamento. As férias têm pagamento. Como é que vai? Nem se coaduna o Instituto com outro também, né? Então, ainda você lembrou isso, é pior ainda, né? Então você suspende, não paga o terço e fala, olha, o que passou é férias. Ele vai falar, pô, mas como assim é férias? Né? Então, não tem nem sentido. É óbvio que é nulo. É nulo. Agora vamos dar uma aprofundadinha, que tem gente perguntando desse tema aqui que eu já estou vendo. Teve uma liminar aí proferida numa ADI, né? Uma ação É. que foi lá para o Supremo sobre a questão da possibilidade de acordo individual escrito entre empregados e empregadores, o tal acordo individual, tanto falado, em que o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que a mera comunicação ao sindicato não supriria a inconstitucionalidade da sua não intervenção, em interpretação conforme, né, dos artigos lá 7º e 8º da Constituição, e que só no silêncio da manifestação do sindicato equivaleriam os acordos individuais. Essa liminar, lembrando, não foi referendada pelo Supremo. O que você acha? Tem ou não inconstitucionalidade nisso? Ai, que pergunta. É triste, porque. Agora você Mas, pode, entre aspas, meter o pau, doutor. não, mas sabe o que é? Que assim, é difícil eu falar assim, olha, a MP para mim é inconstitucional do começo ao fim. Mas é inconstitucional, porque assim, é importante a gente, já que nós somos todos profissionais da área jurídica, estamos num período de situação excepcional. É nesses períodos que a gente tem que referendar a legislação, a Constituição. Eu não posso. Tanto é que a Constituição ela é vedada, né, a alteração da Constituição no estado de defesa e estado de sítio. Por quê? O próprio legislador constitucional entendeu o seguinte, são períodos em que a situação excepcional justificaria supressões de direitos individuais e garantias importantes. Então, se vedou isso. Então, você tem algumas chaves que a Constituição não deixa mexer. Então, as cláusulas pétreas e a alteração da Constituição durante isso. Do mesma forma, fazendo um paralelo, ainda não muito perfeito, mas com a situação atual. O que aconteceu? O direito do trabalho do artigo 7º prevê lá aqueles direitos mínimos que não estão, mais de 50% não estão regulamentados. Até hoje, o 7º da dispensa imotivada arbitrária não foi regulamentado. A gente teve um começo ali, um arremedo naquela convenção 158, que depois foi denunciada, e não foi regulamentado. Então, a gente tem infelizmente, o artigo 7º passa a ser a nossa última instância ali, o último guardião dos direitos. Aí ali está falando que a redução salarial só é possível com a intervenção do sindicato,
quer uma coisa mínima. A gente sempre aprendeu no dia de trabalho, desde a iniciação do Amaury Mascaro, ele fala assim, olha, o salário é a principal obrigação que o empregador tem em relação ao empregado. E é a única fonte de renda, regra geral, do empregado. Isso a gente sabe disso. Aí fala, se você quer reduzir, vai reduzir mediante acordo coletivo, que você retira a pressão com o empregado. O que acontece com o MP? Olha, pode fazer o individual, pode fazer, se der, o coletivo, mas pode fazer o individual e comunica em 10 dias para a entidade sindical. Só que ela não falava sobre pena do quê. Aí o Lewandowski, na liminar, fala o seguinte, olha, para dar uma interpretação conforme, se a entidade não falar nada, ela anuiu. Vale o acordo. Mas se ela se manifestar, aí começa a negociação coletiva. Eu não achei ruim, eu achei que ele deu uma interpretação conforme, e eu acho o Supremo, em matéria de trabalho, sempre muito ruim, sempre muito ruim. Assim, com todo o respeito, mas toda decisão trabalhista lá, assim, você não tira uma ali que se respeita o que está na Constituição. A Constituição diz, não, se você olhar essa liminar, ele pelo menos deu uma interpretação conforme. No julgamento do pleno, eles falam assim, estamos num período de exceção, usaram um termo jurisprudência de guerra, para dizer, então justifica o acordo individual. Não, ok, mas justifica o individual, mas permita a intervenção sindical. Nós só temos possibilidade de reduzir direitos à Constituição com a intervenção do sindicato. Agora se criou um segundo gênero que pode fazer, vale tudo, e no acordo individual. Agora, você acha que numa situação dessa, 13 milhões de desempregados, as pessoas com medo de perder emprego, alguém ia recusar algum acordo, ainda que fosse o pior possível? Não vai, não vai. Eu recebi várias perguntas, viu? Me perguntaram assim, mas eu sou obrigado a assinar o acordo? Obrigado você não é, precisa da sua anuência, mas se você não assinar, terá consequência, né? Alguma consequência você vai sofrer. Então, esse é o problema, que aí depois culpam o direito do trabalho, a justiça. É o seguinte, a pessoa está, durante o contrato de trabalho, ela precisa daquilo, ela sabe que ela tem a família para sustentar, aí vem um acordo que você fala, pô, mas é muito prejudicial, mas é isso, você mandada embora. Ela assina, passa, ela vai aí depois ela fala, pô, mas eu fui muito prejudicada. Ela vai na justiça, a justiça fala, olha, aquele acordo que foi feito lá atrás está nulo, porque ele mexeu em direitos que não podiam ser mexidos individualmente. Aí nós somos acusados. A Justiça do Trabalho não respeita a palavra, não respeita o acordo. Não, olha, não é o vale tudo, em nenhuma área é o vale tudo. É direito do trabalho porque a gente é protetivo. Não é direito do capital. Se é direito do capital, o capital já se protege. O direito é para proteger. Direito do consumidor, ele protege quem? A empresa? Não, o consumidor. Ninguém reclama. Direito tributário protege quem? O fisco ou o contribuinte? É o contribuinte. É uma forma de você se opor ao Estado. Direito do trabalho protege o trabalhador. Aí quando você protege, eles falam, nossa, mas a justiça do trabalho é protetiva. Lógico, qualquer direito é protetivo. É protetivo na parte mais fraca. Não tem jeito. Eu concordo em gênero, número e grau. Vamos lá, do caso que perguntaram aqui, que eu estou vendo aqui nos comentários também, de doença ocupacional. Teve aquela ação, a DI no Supremo também, que suspendeu o artigo 29, que falava sobre o ônus da prova. Ele falava mais ou menos assim, que não seriam considerados como doenças ocupacionais os casos de contaminação pelo coronavírus, a menos que se comprovasse um nexo causal. Né? Isso fazia com que o ônus da prova fosse cair nas costas do trabalhador, né? O STF, então, suspendeu esse artigo e agora, para ser considerado uma doença ocupacional, vai depender da análise do caso a caso, né? Tem que apreciar a prova de ambas as partes. Como que você interpreta essa questão também, do ônus da prova? Então, eu acho que esse artigo, além de ser desnecessário, porque a Lei 8.213, que fala dos benefícios, ela excluía, da Previdência Social, ela excluía a doença endêmica como doença ocupacional. Aí nós vamos ter uma discussão se endemia é a mesma coisa que pandemia. Essa é uma discussão, tá. Mas vamos para a vida real. Nós estamos vendo que quem são os profissionais mais afetados? O pessoal da saúde. O maior índice aí de contaminação, pelo menos o que tem visto nos jornais, são o pessoal da saúde. É razoável supor que eles foram contaminados em razão do trabalho? Para eles, é razoável.
É razoável supor, porque proporcionalmente, mas isso depende de uma análise ali, nós vamos depender de uma análise caso a caso, como você disse. Não tem jeito de eu, salvo se tivesse a inclusão no nexo técnico epidemiológico, que é aquele decreto da Previdência que fez o seguinte: determinadas comorbidades, doenças, são inerentes àquela atividade. Estando ali, você já pressupõe que houve nexo de causalidade. Aí caberá à empresa fazer a prova que não ocorreu. Mas o Covid não entrou nessa hipótese, né? Ele não está ali, ele não está no nexo técnico epidemiológico. E o Covid vai ter uma característica que vai ser muito cruel, que é o seguinte: ele é uma doença grave, né, como vimos, as pessoas que sobrevivem, algumas têm sequelas, mas o problema é o seguinte: a grande maioria parece que não ficam com sequelas. Como é que você vai fazer prova da lesão? Porque daqui a uns 6, 7 meses, será que as perícias médicas vão pegar alguma coisa disso? Você vai ter que ter alguma documentação. Então, nós vamos ter um problema do seguinte: qual é a lesão? O que você quer provar com ter adquirido Covid? Só a doença. Mas deixou sequelas? Nós vamos ter que saber. Então vai depender da prova. Agora, com a MP, ele fez o que você falou. Ele tirou a inversão, que antes era o empregado pegou e aí a prova é dele de que pegou, vai continuar a mesma coisa. O empregado pegou o Covid, vai falar assim: olha, eu peguei em razão da minha atividade. Qual que é a sua atividade? Motorista de ônibus. Aí nós já estamos num período, uma motorista de ônibus, a gente vê os ônibus lotados, mas vai ter que fazer a prova. Não vai dar para supor que ele adquiriu na atividade. Então, na verdade, era um artigo desnecessário que ele só falou: olha, eu permito que a parte faça a prova que pegou no trabalho, né? Você falou do pessoal da área da saúde, que era mais. É o pessoal mais afetado, na verdade, né? Que é o pessoal que está lidando na linha de frente. Eu não sei, eu não me recordo se na MP eles estão falando especificamente disso, mas no projeto de lei de conversão da medida provisória, tem um artigo específico lá presumindo o nexo de causalidade para os profissionais da saúde que atuam nessa linha de frente do combate à Covid. Aí vai caber o ônus da prova ao empregador, fica mais fácil para eles, né? Sim, não, mas é que eu acho que o pessoal da saúde é muito mais, vamos dizer, até você pressupõe isso pela realidade. Então, assim, as pessoas que não são da saúde estão evitando de ir no hospital porque sabem que o hospital é área de risco. Eu ouvi hoje no Jornal do Meio-Dia uma médica dizendo: eu peço para as famílias não ficarem no entorno dos hospitais, porque são áreas de maior contaminação. No entorno, eu não estava nem dizendo no hospital. Então imagina quem está ali dentro. Você vai ainda ter o risco, óbvio, do ar-condicionado, aquela questão de você estar naquele lugar fechado. Então, eu acho que o pessoal da saúde, ainda que não haja uma norma expressa, se houver a conversão com essa disposição, eu acho que tranquilo. Vai haver o quê? Vai caber aos hospitais comprovarem que não houve a contaminação ali. Que eu acho que vai ser uma prova complicadíssima. Quase impossível. Diabólica. É quase impossível, porque como é que você vai provar que o enfermeiro que estava, por exemplo, na UTI que tratava de Covid não contraiu ali? Não tem jeito. Eu acho que essa prova é impossível. Então a legislação nesse caso veio para beneficiar essas pessoas, né? Pelo menos isso foi vai ser, se for aprovada, né? Vai ser uma modificação boa. Vamos lá. A MP 936 também reconheceu a garantia provisória de emprego, né, para quem tiver o salário e a jornada reduzidos, assim como na suspensão do contrato para proteger os trabalhadores contra uma despedida, aquilo que a gente estava falando no começo, né, uma despedida sem justo motivo. Agora a pergunta: supondo que o empregador tenha adotado todas as medidas ao seu alcance, ele fez daquele microempresário, né, fez tudo o que ele podia para manter o emprego e a renda, reduziu o salário e a jornada, depois suspendeu o contrato e mesmo assim ele não conseguiu continuar a atividade dele, teve que fechar as portas e aí houve uma demissão em massa, entre aspas, porque vamos supor que seja um pequeno empresário, tinha lá 3, 4, 5 3, 4, 5 empregados, né? Ainda assim ele vai ser penalizado por isso? E uma pergunta que eu quero muito ouvir a sua opinião, que é: numa provável reclamatória desses empregados que foram mandados embora, porque ele não conseguiu nem pagar as verbas rescisórias, né? Essas verbas rescisórias vão poder ser parceladas? Então, deixa eu só voltar.
o problema da 936 é que ela não prevê uma estabilidade. Ela fala assim, ela fala garantia de emprego. Aí, logo em seguida, ela fala assim, sendo demitido nesse período, caberá indenização. Acabou, ali já não é mais garantia. Porque a garantia de emprego é, sendo demitido no período da suposta garantia, a resposta jurisdicional seria a reintegração. Qual que é a resposta jurisdicional da garantia de emprego? É reintegração. Aí caminhou a jurisprudência, a interpretação para dizer, se ocorrer uma ação trabalhista fora do período da garantia de emprego, cabe indenização. Eu vou dar o caso típico da gestante. A gestante entra com o processo depois de exaurida a garantia. O que se convencionou? O que a jurisprudência se orientou? Cabe indenização. Mas por quê? Porque não tem mais garantia. Acabou. Agora, aqui a própria MP diz, dispensado no período da garantia de emprego, cabe indenização correspondente a tantos por cento, aí ele faz uma 25 a 50, 50 a 75. É lógico que isso não, não corresponde a uma garantia, porque o empregador pode pensar assim, quer saber? Eu vou mandar assim mesmo. Aí nós vamos falar da vida real, que você disse, o pequeno empregador, que são 70% a 80% das pessoas que empregam. Esses eu realmente, eu tenho pena pela omissão do Estado. Teve uma medida provisória 944, que ela estabeleceu, 944, que ela estabeleceu o programa de emergencial de suporte a emprego. Essa medida, junto com as outras, quem lê e não sabe o que é o Brasil, fala assim, nossa, olha que perfeito, tem um programa que vai dar dinheiro para o empregador fazer frente a esse período, e esse programa, nessa medida provisória 944, garante a estabilidade, nessa 44, diz o seguinte, quem pegou esse empréstimo não vai poder dispensar imotivadamente as pessoas que foram beneficiadas com isso. Então, aí fechava o ciclo. O problema qual? E a 944 foi prorrogada pelo Senado. Qual que é o problema? Primeiro que já estão falando que não chegou esse dinheiro em quem devia chegar. Quem? O pequeno empregador. Isso que é o cruel. Porque o pequeno empregador, esse tinha que ter todos os cuidados da lei, porque eu sempre falo que ele é muito próximo do empregado. Apesar dele ser, mas ele assume o risco da atividade e tal, ele assume. Só que ele é um cara que, assim, ele não tem reserva, ele vive ali, ele trabalha na rotatividade, porque ele tem a grana do que ele vende ali e vai mantendo o negócio. O que acontece? A dinheiro não chegou para esses caras, eles tiveram que fazer esses tipos de acordo e pode acontecer o que você falou. Fez tudo, fez a suspensão, fez a redução, porque não é excludente, né? Ele pode reduzir e pode suspender. Não existe uma opção por uma ou outra. Ele reduziu, deu errado, aí ele suspende. Aí ele dá férias. Desde que no prazo de 90 dias, né? Sim, respeitado os prazos. Aí ele terminou, como você disse, ele falou, olha, eu não tenho dinheiro, vou ter que mandar embora. Vai ter que mandar embora e não pagou. Vai virar uma ação trabalhista. Uhum. É óbvio que numa condenação, o juiz tem que aplicar a lei e não permite o parcelamento. Não tem jeito. Eu tenho que aplicar a lei. Por mais que a interpretação da lei não seja... que eu não concorde, eu tô vinculado à lei, à Constituição, eu não posso sair disso. Agora... E ele não vai pagar, ainda vai incidir a multa de 50%, né? De 50%, Aí o problema, eu acho assim, é a saída conciliatória, não tem jeito. Nós vamos ter que fazer acordo, eu estou falando disso assim, eu tenho feito... Vai parcelar de qualquer jeito. Vai parcelar. Então, olha, eu vou falar assim, o que eu tenho visto, eu estou fazendo audiências, né, nesse período, e saíram alguns acordos. Os próprios empregados percebem quem está realmente falando a verdade. Então, assim, eu percebo que eles estão condescendentes com a situação do empregador. Então ele fala, olha, eu não tenho dinheiro, eu posso pagar assim. E eles aceitam. Uhum. Mas você está deixando parcelar? Não é, que eu não posso ser mais realista que o rei. O problema é que esses pequenos empregadores, eles não têm saída, eles não têm crédito, eles não têm nada. As grandes empresas se viram, elas têm por onde sair, são multinacionais. Agora, esse que você falou, que é o dono, a loja de shopping, academia, o cara que não pode abrir. Academia, quiosque de shopping, né, que
assim, vários exemplos, a gente tem vários exemplos, que são as pessoas que empregam no país, esses não foram ajudados pelo governo, essa MP não ajuda eles, porque é uma MP, as duas MPs são confusas, e pode acontecer o que você falou. Ele fez tudo, não conseguiu pagar, e aí vai ter que torcer o quê? Para ter um acordo na ação trabalhista. Porque se deixar do jeito que você, o exemplo que você deu, vai ter que ter uma condenação, não tem jeito, não tem o que fazer. Tá, excelente. Uma última pergunta da parte processual é que depois da reforma trabalhista, as apólices, né, de seguro e de carta de fiança bancária na execução passaram a ser aceitas em substituição ao depósito recursal, que é um pressuposto de admissibilidade do recurso, e para garantia da execução trabalhista, né? Com base nesse entendimento, no entendimento do CNJ, na verdade, foi assinado o ato conjunto 1 de 2020 do TST, CSJT, CGJT, em que se assegura a substituição do depósito recursal pelo seguro-garantia, a fim de que as empresas tenham mais dinheiro em caixa enquanto os litígios perdurarem, né, no judiciário. Na sua opinião, essa substituição vale para todo e qualquer caso, ou somente para aqueles em que ficava comprovada a insuficiência de recursos dessas empresas, né, menores assim, nesse período crítico, ou vale para todo mundo mesmo? Deixa eu só fazer uma referência. Teve um primeiro ato, que é o ato 1. Aí essas siglas, né? TST.CSJT, CGJT. O que é? É o TST... Eu não falei, né? Não. Pode explicar. O TST é o CSJT, que é o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, e o CGJT, que é a Corregedoria Geral de Justiça do Trabalho. E era de 16 de outubro de 2019. Aí, esse primeiro ato, que é de 2019, ele falava assim, ó, o seguro-garantia judicial para execução trabalhista somente será aceito se sua apresentação ocorrer antes do depósito ou da efetivação da constituição do dinheiro, decorrente de penhora, resto ou outra medida judicial. Ou seja, ele só permitia se a parte viesse antes e falasse, olha, eu estou apresentando seguro-garantia. Se o juiz já procedeu a penhora, o bloqueio, não permitia a substituição. O artigo 8º falava alguma coisa, ele falava assim, ó, após realizado o depósito recursal é aquele depósito para a interposição de recurso ordinário e recurso de revista, que não será admitido o uso de seguro-garantia para sua substituição. Então o TST criou uma regra para dizer, olha, se tiver o dinheiro no processo, não pode substituir por seguro-garantia ou carta de fiança no caso do 884. Aí, questionaram isso junto ao CNJ, e aí saiu um segundo ato, foi um processo de controle administrativo no CNJ, que ele faz isso mesmo, a função é controlar atos administrativos dos tribunais. E nesse PCA se reconheceu que é nulo isso aí. Aí alterou a redação para dizer o seguinte, então saiu o primeiro ato, chama de novo ato número 1, com a mesma sigla, só que ele é de 29 de maio de 2020. Nós estamos no dia 3/6, faz 4 dias. Ele fala assim, ó, o executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante a apresentação de seguro ou garantia judicial. Aí ele fala, para fins de substituição da penhora, equipara-se a dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que atendidos os requisitos deste ato. Então ele permitiu, com a intervenção do CNJ, não precisa ser previamente. Você pode ter a penhora do dinheiro e apresentar o seguro garantia ou a carta de fiança. No caso do depósito recursal, a mesma coisa. Você depositou e aí você quer fazer a substituição por fiança bancária ou seguro-garantia. E ele permite a substituição. Então, só mudou isso. Antes você tinha que se antecipar, e agora você tem que dizer, está aqui o dinheiro e eu quero substituir. É possível fazer isso? É óbvio que agora nós estamos tendo um período que muitas empresas estão pedindo isso, e com a normativa do TST, a norma não deixa mais dúvida que é possível. Tem uma certa dificuldade, assim, as pessoas, os exequentes veem do dinheiro no processo, é difícil dizer, pô, mas vai trocar por uma seguro-garantia, mas esses modelos de seguro são bastante respeitados, não são, há uns requisitos da apólice. O que tem que tomar cuidado é ver se a apólice realmente é daquele processo, que eu já peguei a apólice que foi juntada em 10 processos, a mesma apólice. Aí é outra coisa, aí nós estamos falando de fraude. Mas uma apólice tem regulamentação disso da SUSEP, então é possível isso.
Depois, o processo, um dos problemas que se tinha era falar o seguinte, e se o processo andar, por exemplo, demorar 4 anos e a apólice durar 2? E essa era uma discussão. Vai perder a garantia no meio, porque o seguro-garantia estou dando a garantia por tanto tempo. Aí o processo demorou 4 anos para ser julgado. No meio dos 2 aqui, acabou a garantia. Mas isso não acontece porque esse tipo de apólice exige que quem tomou essa apólice renove durante a obrigação. Então também não tem esse risco. Então o que mudou? É só agora você pode apresentar, mesmo depois de penhorado o dinheiro, e agora passa a ser um direito subjetivo das partes, observado, né, os requisitos da apólice e tal, essa substituição. É uma boa porque você passa a ter dinheiro corrente, né? Mas independente do Covid, independente desse período. Não, tá. Não tem nada a ver do Covid. Isso aí não é uma normativa do Covid. É uma normativa que existe para cumprir o CPC. Uma coisa que é importante, acho que a gente tem que falar. Tem um projeto de trabalho que chama Projeto Garimpo. Então, todos os tribunais pegaram e fizeram um pente fino para pegar dinheiro esquecido nos processos. Só em São Paulo, acho que deu 3 bilhões. Então, é uma coisa tão, assim, tão chocante, porque você fala assim, nossa, está faltando dinheiro na praça, os empregadores não têm, e dinheiro em processo trabalhista que foi esquecido, depósito recursal, depósito tal. Então, assim, às vezes, grandes empresas precisam fazer esse pente fino, porque dinheiro, às vezes, está no processo e não se sabe disso. Tem essa. A gente está caminhando para o final, faltam acho que 9 minutos para acabar. Teve uma pergunta que eu achei interessante falar aqui, que eu dei uma olhada. Pessoal, vocês que estão fazendo perguntas, se não der tempo da gente responder, a gente vai fazer ou uma outra live ou a gente vai responder em vídeo para vocês. Fiquem tranquilos e podem continuar mandando. Mas é uma pergunta que eu achei interessante porque está no projeto de lei de conversão da medida, né? E a Câmara colocou, está aqui na notícia, a Câmara colocou no texto um artigo que proíbe cobrar do município, Estado, União, as verbas rescisórias de demissões que acontecerem por causa da quarentena em virtude da força maior, do fato do príncipe, né? Que tem muita empresa querendo processar o governo por conta disso. Aí pode falar um pouquinho sobre isso? Então, isso aí deve ter sido por causa daquela churrascaria famosa que fez a rescisão lá no Rio de Janeiro de não sei quantos funcionários e disse que ia cobrar do governo do estado por conta do 486 da CLT. O 486 é uma previsão do fato do príncipe que, em tese, transferiria para o órgão estatal, estado, município ou união, que causasse uma intervenção na atividade. O problema é que aquilo é o problema de pegar um artigo fora do contexto. Não adianta pegar aquele artigo, você tem que entender o contexto inteiro. Aquilo ali é específico para a situação. Primeiro que aquela discussão era de contrato administrativo. Veio para a CLT prevendo algumas situações específicas. Por exemplo, o ponto comercial é desapropriado para a passagem do metrô. E aquele ponto comercial foi encerrado, acabado, por um ato estatal. Esse é uma hipótese que você pode trazer a situação parecida do fato do príncipe. Agora, o Covid não se equipara a isso, porque foi geral, foi para todas as atividades, não para a atividade em si, só aquela atividade. Ele foi um decreto que fechou todo o comércio, excluindo, né, atividades que foram consideradas essenciais. Mas ele não se equipara ao fato do príncipe. Ele está dentro de um contexto, e sabe qual que é o problema? As pessoas querem usar, como é que chama, a lei só na parte que interessa, né? Então é o 486. Só que aí, você vai nas medidas provisórias, na 927, ele fala assim, ó, o disposto dessa medida provisória, durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto tal, para fins trabalhistas, constitui hipótese de força maior nos termos do 501. Então, a própria medida provisória está dizendo que é força maior. Então, não é fato do príncipe. Então, a própria legislação do período te exclui a possibilidade do fato do príncipe, porque ela está dizendo que é força maior. E aqui também eu acho que tem um equívoco, mas tudo bem, não vou entrar nisso. Só que não é fato do príncipe, vai ser tese refratária. Eu tenho lido muito sobre isso, não vi ninguém, assim, ou um doutrinador com maior peso, assim, dizer, olha, é fato do príncipe. Todos que eu tenho lido recusam essa hipótese.
Eu concordo também, eu acho que não tem nem cabimento, não tem nem cabimento, não tem como aceitar. Ainda mais agora que eles querem colocar isso no projeto, né? Nossa, aí Na, vai ser pior, na né? lei. Eu não sei nem se isso é constitucional para falar a verdade, mas assim, a partir dessa elucubração que a gente faz aí da legislação, em geral, não dá para aplicar mesmo. Faltam 6 minutinhos, dá tempo de fazer mais uma pergunta? Dá, lógico. Então, beleza. Eu tenho visto algumas decisões, inclusive saiu aqui no informe de execução do TRT2, né, do seu TRT, que muitos juízes aí de primeira instância estão deferindo parcelamento de acordos já firmados, né, para prorrogar o prazo, etc. E essas decisões estão sendo revertidas no tribunal. O tribunal está falando não pode, porque é prejudicial para a parte hipossuficiente da relação, né? Você como juiz aí, como é que está sendo lá na sua vara? Olha, Tá aparecendo muitas ações desse tipo lá? tem vários pedidos. Assim, a gente tem que entender que o acordo trabalhista é decisão judicial transitada em julgado. 831. Está lá, é decisão transitada em julgado, então é coisa julgada. Quando você está cumprindo o acordo, você não está cumprindo uma obrigação particular entre o reclamante e a reclamada. Você está cumprindo o que foi decidido ali naquele acordo judicial. Se é coisa julgada, ela é vinculante e você não pode dispor dela sem a manifestação da outra parte. Uma saída. A reclamada pede ou a suspensão ou a redução, vista para o reclamante, se ele concordar, há uma novação e eu refaço o acordo. Agora, se eu fizer isso, porque é inerente você estar num período desse mais sensibilizado com a situação das empresas. Eu sou juiz do Guarujá, o Guarujá teve decreto de calamidade pública no começo de março. Teve aquelas chuvas que caíram morro, tal, um negócio muito triste. Só que, a despeito da minha situação pessoal de dizer, eu tenho pena, o juiz não pode, infelizmente, ter pena, sob pena de eu estar fazendo caridade com o chapéu alheio. Então, Sim. se eu faço isso para reclamada, o que impede um reclamante vir assim, olha, em razão da calamidade pública, eu preciso que as 3 parcelas sejam pagas de uma vez só. É o mesmo fundamento para ele dizer, eu também estou precisando e eu preciso que antecipe. A reclamada vai falar, opa, peraí, coisa julgada. Então, a necessidade é para ambos. Essa necessidade não pode justificar eu mudar. Então, não cabe essa redução unilateral. Tem sido usado alguns artigos do Código Civil. Eu, com todo o respeito de quem usa, não concordo, por um simples motivo. Aquilo ali é para obrigação particular, não para cumprimento de coisa julgada. Eu estou vendo que está correndo, a coisa julgada tem que ser cumprida, eu acho que não pode ser reduzido unilateralmente uma saída. Vista ao exequente, ao reclamante, se ele concordar, homologo e há uma novação. É isso. Perfeito, muito obrigada. A gente vai ter que encerrar porque faltam 3 minutinhos. As perguntas, como de novo, né? As perguntas que foram feitas aqui, a gente vai responder, fiquem tranquilos. Gostaria de agradecer muito a sua participação, doutor Fábio. Foi um enorme prazer para mim. O doutor Fábio, além de juiz, é uma pessoa maravilhosa e é um exemplo a ser seguido para quem quer a carreira da magistratura. Eu falo por experiência própria, a gente já se conhece há um tempo, eu posso dizer com conhecimento de causa. Você quer deixar algum recado para o pessoal aí? Principalmente o pessoal que tá prestando concurso e tudo mais, né? Eu quero, aliás, eu queria primeiro te agradecer, falar que você é uma pessoa, olha, agradeço muito, primeiro você ter me convidado, para mim é um privilégio estar aqui, se você precisar de mim é só me chamar, eu gosto dessas discussões, sempre vi o teu anterior, show de bola, eu acho que você, assim, tem uma maturidade intelectual muito alta para sua idade, assim, para sua experiência. E Não sou tão você... nova não, doutor. Não, é verdade. Eu acho isso assim muito legal, porque eu acompanhei a sua evolução. Eu acho assim do concurso é um sonho que a pessoa tem que estar disposta a pagar o preço. É um preço às vezes muito alto. Ele exige muitas horas de estudo e muito tempo roubado da família. Compensa depois? Depois compensa. Agora, uma coisa que eu acho do concurso, você tem que fazer porque você gosta.
Se você pensar assim, o salário, porque é lógico, eu vejo assim, às vezes, anúncio atrativo, não sei o quê, esqueça. Por exemplo, nós agora estamos trabalhando em casa, estamos desesperados que a gente quer voltar para as audiências. Então não tem a ver com salário, não tem a ver com isso. Você tem que saber que a hora que você assina ali e se compromete a cumprir a Constituição, a sociedade espera de você uma resposta. Uma resposta o quê? Que você seja sério, que você entenda que está lá para resolver problemas, não criar problemas, e que você é o Estado. Você não é mais você ali. Então, eu acho que a gente tem que espera das pessoas que queiram fazer. Eu gosto muito da minha carreira, mas pensar o seguinte, eu gosto de fazer, eu gosto de ir lá, eu gosto da audiência, eu gosto de ver, conversar com os advogados. Se você não gostar de audiência, se você não gostar de povo, não seja juiz de trabalho. Excelente, doutor. Muito obrigada. Ó, faltam 30 segundos, a gente encerra então, tá bom? Obrigada, pessoal, Obrigado. pela participação. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.